pela manhã nós temos aqui Escola Bíblica Dominical, tá? Às 10 horas da manhã. Você que pode, venha. Você que ainda não comprou sua revista, que comprou sua revista, vamos ver ali. É o valor de R$7. Você não está gastando seu dinheiro, você está investindo o seu dinheiro em conhecimento. Então, Escola Bíblica Dominical nesse domingo, às 10 horas da manhã. Você que pode, venha. E no domingo à noite também vai estar aqui, é meu amigo evangelista lá de São Paulo. Eu estou trazendo aqui nesse domingo pela primeira vez, Caio César, um pregador da palavra que está despontando aí no Brasil. Já estava rodando essa semana aqui no Sul. Então, você que pode também no domingo aqui, às 19 horas, você que pode participar, venha. Eu creio que vai ser uma bênção também para você. Segunda-feira, nós continuamos aqui com a série de mensagens, aqui no culto da palavra, tá? O Deus que me sustenta. E no final, nós temos aqui feito busca por batismo no Espírito Santo. Então, você é convidado. Quantos aqui não são batizados no Espírito Santo? Não fica com vergonha, não. Levanta a mão. Pastor, eu não sou, eu queria ter essa experiência com Deus. Olha quanta gente. Então, vem para cá, quem vai estar falando aqui é o pastor Rogério Quadros. Quem tem vindo aqui toda segunda-feira tem visto o que Deus está fazendo. Então, toda segunda-feira, durante esse mês de janeiro, nós estamos fazendo o Deus que me sustenta. E no final, aqui, busca por batismo no Espírito Santo. E na quarta-feira que vem, no culto da vitória, vai estar aqui o Tiago Cardoso, também, que é um grande pregador da palavra, e o Juan Raposo, que é um dos ministros de louvor da nossa sede lá do Rio de Janeiro. Essa é a programação aqui na nossa igreja aí dessa semana e na próxima semana. Então, você que está nos visitando, se você quiser vir aqui participar de um culto, tá? A DV Guaratuba está de porta aberta para você, em nome de Jesus. Nesse momento, nós vamos continuar adorando a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu vou pedir para você que trouxe a sua Bíblia, abrir em 2 Reis, tá? Capítulo 4, no versículo 8. Por gentileza, quem trouxe a Bíblia? Celular, gente, celular, ele contém a Bíblia, mas ele não é Bíblia, tá? Celular, ele só contém. Bíblia, ele não é. E ele costuma tirar a atenção sua, que você está ali com a Bíblia aberta, mas chega a mensagem no Facebook, chega a mensagem no Instagram, chega a mensagem no WhatsApp. Então é bom, importante que você tenha a Bíblia aqui, ó, escrita em papel, porque é muito bom que você tenha a sua Bíblia para poder estar lendo junto conosco. A mídia consegue colocar aqui na tela? Segundo livro do Reis, aí, capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler aqui com vocês rapidamente. Sucedeu que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual retém comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. No versículo 10, está dizendo assim: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirara. Aí no versículo 14 vai dizer assim: então disse ele, o profeta Eliseu, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. E no versículo 16 vai dizer assim: e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse a ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E no versículo 17: e concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu dissera. Isso aqui é uma passagem muito conhecida dentro da palavra de Deus. O profeta Eliseu passava por ali ensinando a palavra de Deus, e aquela mulher, ninguém falou nada com ela. Ela se sensibilizou dentro do seu coração em abençoar a vida daquele profeta. Só que ela não fez qualquer coisa ou de qualquer jeito, porque eu aprendi que quando a gente quer honrar alguém, a gente honra também nos detalhes. Eu tenho falado aqui na DV Guaratuba que quem honra, honra por reconhecimento. O bajulador ele faz por interesse. Não, quem honra, honra por reconhecimento. Você adora a Deus, sabe por quê? Porque você o reconhece como seu Deus, não é verdade? E quem faz por interesse, meu irmão? Esse é o bajulador. Quem honra, honra por reconhecimento. Então, ela olhando, o profeta passando ali, eu vou construir, chama o seu marido e fala: vamos construir um quarto aqui. Mas ela não fez um puxadinho, qualquer coisa, um negocinho de madeira. Não, vamos honrar ele, vamos fazer qualquer coisa não. Ela fez um quarto,
vai dizer que era obra de pedreiro, algo extraordinário, de cimento, tudo bonitinho. E aí ela coloca ali, você vai ver, uma mesa para ele, ela coloca as cadeiras, ela pensa nos detalhes, ela coloca uma cama e ela coloca um candeeiro, porque na cabeça dela ela não vai ficar no escuro não, sabe por quê? Porque quando você quer honrar alguém, você faz por reconhecimento. De repente o profeta chama Geazi e pergunta: o que essa mulher precisa? A Bíblia é clara e ela vai dizer que essa mulher era uma mulher de posses. Só que eu aprendi que você não vai na padaria e fala assim: me dá, toma aqui, eu vou pagar R$100, me dá saúde aqui, por favor. Não. Você não compra saúde, você não compra paz. Porque se você comprasse paz, você não ia ver que lá na China ou Suíça, gente dando tiro na cabeça, se matando porque não tem paz. Tem condição financeira, tem dinheiro, tem posses, mas não tem paz. Na hora que vai dormir, toma remédio. Então, o que ela faz? Ela constrói um quarto para ele, coloca uma mesa, coloca a cadeira, coloca o candeeiro, faz um negócio com excelência. E o profeta pergunta: o que essa mulher precisa? Ela tem muitas posses, ela tem condição, ela tem tudo, mas ela não tem um filho. Aí o profeta vai dizer: dentro de um tempo determinado, você vai dar à luz a um filho. Sabe por quê? Porque quando você honra a Deus, ou quando você honra o profeta, meu irmão, tem coisa que o dinheiro não vai comprar na sua vida. Tem coisa que vai sair daqui do altar para você. Tem coisa que é só Deus que pode fazer na nossa vida. Dentro do tempo determinado, está aqui no versículo 17. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho. Ela fez para o profeta e Deus fez para ela. Nessa noite, meu irmão, deu uma oferta de sacrifício. Teve muita gente que me mandou mensagem aqui: pastor, tem que pagar para ir no culto? Pastor, não, a Adevec, você não precisa pagar nada não. Aqui a entrada é franca. Aqui a gente investe em pessoas. Aqui a gente traz pessoas para abençoar pessoas. Então, nessa noite você vai fazer algo diferente do que você tem feito. Você vai ofertar sabendo que Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que investe no seu reino, aquele que tem prazer em ofertar e investir, crendo que a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Aquele que semeia com abundância vai colher com abundância, e aquele que semeia pouco também vai colher pouco. Deus está preso dentro da sua lei, a lei da semeadura. Semeia com abundância, porque Ele ama aquele que dá com alegria. Ele tem prazer em abençoar. Eu sou profeta aqui, eu vou profetizar. Se você quiser levantar a mão, você vai dar uma direção para essa semente, e essa semente vai florescer no tempo determinado de Deus. E eu creio, meu irmão, que você vai colher os melhores frutos dessa terra. Eu creio que nós servimos a um Deus que abre porta no meio de parede. Eu creio que você serve a um Deus que traz à existência aquilo que não existe. A Bíblia vai dizer que tem tesouros escondidos, que só Deus sabe onde está, e Ele pode liberar nessa noite para muita gente aqui na Adevec Guaratuba. Você crê nisso? Então faça com fé, com liberalidade. Se vai te fazer falta, não faça. Porque quem tem experiência com Deus nessa área aqui, é porque tem gente que fala: agora o pastor não é mais de Deus, que vai falar de dinheiro. Não tem problema não, você pode vir aqui 250 vezes, não precisa ofertar. Isso aqui é para quem crê, quem tem experiência com Deus nessa área. Liberalidade, voluntariedade e generosidade. Os obreiros vão distribuir os envelopes. Fica à vontade, você que vai dizimar e você que vai ofertar na casa do Senhor.
você levantar sua semente ao Senhor? Pai, honra a fidelidade do teu povo. Esse povo tem sido liberal na tua casa. Abençoa com toda sorte de bênçãos, que eles venham colher 30, 60, 100 vezes mais daquilo que eles têm plantado, investido no seu reino. Abre porta onde não tem porta, traz à existência aquilo que não existe. Honra a fidelidade do teu povo. Assim nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. O goleiro vai passar aí para recolher o envelope. Você que vai dizimar, traga até o gasofilaço, tá? Que dízimo a gente não dá na mão do obreiro, tá bom? Se tem alguém que vai dizimar, vem até o gasofilaço. Glória a Deus. Vou chamar aqui já para ganhar tempo. Nessa noite, tenho a grata satisfação de já ter uma amizade de um bom tempo. Ele é homem de Deus, amigo, e eu creio que vai ser uma noite abençoada. Então, eu gostaria que vocês recebessem com honra e com aplauso Rodolfo Abrantes. Boa noite, a paz. Amém? Paz, amado. Se coloca de pé, por favor. A gente vai continuar adorando a Deus mais um pouco. É uma alegria poder estar de volta nessa cidade linda. Eu estive aqui em novembro, eu acho. Outubro, foi novembro. E me apaixonei por esse lugar. Obrigado, pastorinho, pelo convite, pela confiança. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos, por favor, curvar a tua cabeça. Tomar consciência da presença do Senhor e agradecê-lo por poder estar aqui, por estar com saúde. É da presença dele que fluem as direções para aquilo que eu devo fazer, para aquilo que eu devo ser. Eu entendo que quando Deus me fez, Ele plantou dentro de mim o seu propósito. Eu preciso conhecer o propósito pelo qual eu fui criado. Nós te agradecemos, Jesus. O que darei ao Senhor por todo o bem que me tem feito. Feliz é aquele que te conhece, Pai. Feliz é aquele que foi achado por ti, que não endureceu o seu coração quando ouviu a voz do céu. Feliz é aquele, Senhor, que sente tudo mudar quando a tua presença se manifesta. E que sabe que os olhos do Criador, os olhos do Eterno estão sobre aqueles que o amam, sobre aqueles que o temem. Ensina o nosso coração a te amar mais, Senhor. Ensina o nosso coração a te buscar mais, a se entregar mais. Pois tu és o nosso lugar seguro. Ativa-nos, Senhor. Dá-me ouvidos para ouvir, dá-me olhos para ver, um coração para sentir teu Espírito que me chama. Dá-me ouvidos para ouvir, dá-me olhos para ver, um coração para sentir teu Espírito que me chama. Eu bem que tentei ficar igual, sonhando com o sol, vivendo a luz do dia, dormindo enquanto a vida acontecia. Mas ouvi o som dos teus passos
E Ele é simples, verdadeiro, puro. Nós ensinamos a ser como Tu és, generoso,
Ele
Coloca a mão no seu coração. Pai, ensina-nos o nosso papel nesse tempo. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito, até que o Teu corpo flua como o Senhor. Faz a Tua vontade, Senhor. Faz a Tua vontade. Estende o Teu manto sobre o Teu povo espalhado sobre a face da terra. E que a Tua vida, Senhor, traga luz onde há trevas. Traga alegria onde há dor. Traga paz onde há desespero. Traga recurso onde há escassez. Traga abundância, Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Amém? Pode tomar teu assento, fica à vontade. Estão prontos para a palavra do Senhor? Amém. Tem algo que está no meu coração desde o finalzinho do ano passado. E eu julgo ser bem pertinente ao que a gente está vivendo hoje, aos nossos dias. Eu, enfim, estou voltando a ministrar agora em 2021. Tive meu tempo com a minha família também. Eu não sei como você é com essas coisas de fim de ano. Eu não sou muito da festa do fim de ano. Eu sou mais do primeiro dia do ano. Eu gosto do primeiro dia do ano. Eu gosto no dia 1 eu acordar cedo. Eu sou o primeiro cara a acordar no mundo e desfrutar do primeiro dia do ano. Inúmeras viradas de ano eu fui dormir cedo, só fui acordado pelos fogos, mas meu negócio é o primeiro dia. Se eu entendo que não é o fim, né? Que é o começo de algo, tem algo terminando, mas para outra coisa começar. Então eu prefiro os começos do que o término das coisas. E, enfim, o que Deus tem ministrado ao meu coração é a respeito da gente não desprezar pequenos começos. Eu não sei, eu estou com uma impressão, não sei se vocês também estão com essa impressão nesse tempo, parece que tudo começou de novo. Parece que assim, ok, o que eu aprendi até aqui foi bom, mas parece que eu vou ter que aprender as mesmas coisas de novo. E não significa que eu não sei o que estava errado. Significa que eu preciso ser humilde para ouvir de novo a direção como se fosse o primeiro dia, para ouvir eu quero que você faça isso. E eu dar até aquele migué, mas como assim, Senhor? Sabe? Como se eu não soubesse. Porque no final das contas a gente não sabe. No final das contas, o problema é quando a nossa sabedoria se torna arrogância, quando o nosso conhecimento se torna soberba, quando a gente se torna independente. Esse é o perigo. É por isso que Deus, muitas vezes, ele prefere as pessoas que não sabem nada, ele escolhe as coisas loucas para confundir as que são. Porque esses que não sabem que não sabem, eles dão menos trabalho para o Senhor. É como Maria, que o anjo diz que Deus vai dar o Filho de Deus para aquela adolescente. Ela diz, mas como assim, se eu nunca tive relação com homem algum? Eu não sei fazer isso. É Deus dizendo, é tu mesmo. Sabe, é Moisés, Deus levanta, eu vou usar você para falar com o faraó. Ele fala, mas eu não sei falar. É tu mesmo. Sabe, gente que sabe que não sabe. Não é gente inútil, não é gente incapacitada. É gente que simplesmente se humilha na presença do Senhor. E entende que diante de todo o conhecimento, de todo o poder, de toda a glória, de toda a majestade, eu realmente não sou nada. E se tem uma obra de Deus para ser feita, Deus precisa me dizer como fazer essa obra. Amém? Eu oro para que o nosso coração se mova nesse começo desse ano em uma busca por ouvir a voz do céu. Porque é isso que nos transforma, na verdade. É ouvir a voz de Deus que nos transforma. Eu não sei se você percebe, mas na criação, lá em Gênesis, o primeiro dia começa com Deus dizendo, haja luz. Não foi com o sol nascendo, o galo cantando. Foi com Deus falando. E aí houve o primeiro dia, houve tarde, manhã, e esse foi o primeiro dia. Então disse Deus, ou seja, aí começa o segundo dia. Ou seja, toda vez que Deus fala, ela começa algo novo. Se Deus falar contigo, você já não é mais o mesmo. Se Deus te disser, oi, pronto, você já não é mais o mesmo. Amém? Então eu acho que a gente deve buscar a presença de Deus, porque é na presença de Deus que a voz dele está. Amém? Se Deus fala é porque ele está no lugar. Deus não grita de longe. Ele é Deus de todo lugar. Ele é onipresente. Amém?
mas Ele manifesta a sua presença. E quando eu sinto a voz do Senhor chegando perto de mim, eu sei que o próprio Senhor chegou. Amém? Os profetas no Antigo Testamento, principalmente, eu admiro muito, porque muitos deles tinham visões de anjos que apareciam para eles, ou o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, aparecendo para eles. Mas eu amo a manifestação do Senhor quando os profetas dizem: então veio a mim a palavra do Senhor. Cara, a palavra do Senhor é o próprio Senhor. Amém? Se a palavra do Senhor veio, o Senhor veio. Amém? Mas quando Deus vem na palavra, meu amigo, segura, porque essa palavra, ela vai te transformar. Amém? Deixa Deus escrever o teu coração todinho. Amém? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deixa Ele escrever dentro da gente. Amém? Eu oro para que esse seja um ano em que você venha conhecer Deus como se você nunca tivesse conhecido antes, de tão forte que vai ser as tuas experiências com Ele. Amém? E não despreze pequenos começos. Eu acho que o que eu queria falar nessa noite é um pouco a respeito disso. Não despreze pequenos começos, porque aquele que começou a boa obra, e tudo que Deus começa, Ele começa pequeno. Amém? Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe quando é que essa obra termina? Só no dia do Senhor. Ou seja, aquilo que Deus começa, continua. Repete comigo: aquilo que Deus começa, continua até o dia do Senhor. Amém? E a dinâmica disso é ficar melhor com o tempo. O texto que eu queria compartilhar com vocês é muito conhecido e fala do começo da igreja, que está em Mateus 16, a partir do verso 13. Eu não vou tomar muito tempo hoje falando das minhas camisetas, meu irmão, nem precisa trazer elas aqui. Se puder, só passar aqui na frente, balançando elas aí para o povo. Eu trouxe um material que eu não sei onde vai estar. Onde é que vai estar? Está ali, ó. Está ali com os irmãos ali do lado, aquele irmão simpático ali. Eu fiz algumas camisetas, uma é o presente para o futuro, que essa é a preta, coisa mais linda do mundo. Você nunca viu uma camiseta tão linda como essa. Aí tem Temos Tempo, que é uma branca. Meu irmão, vamos lá, olha lá, Temos Tempo, que coisa linda, meu irmão. Já vem com beleza embutida, vai ficar lindo na hora. E tem o Dia que Será para Sempre, que é aquela cinza ali. Essa malha é gloriosa, amém? Essa malha do céu. Ó, o irmão está ali, ó. É ou não é, irmão? Fala aí, faz a propaganda aí, irmão. Que Deus te abençoe com generosidade, amém? E deixa Deus te usar no final do culto. Levando esse material, você nos envia, eu e minha esposa, para a próxima cidade, amém? Todo mundo achou? Mateus 16, verso 13. Pastor Igor. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, assim, você consegue perceber que nesse dia, nesse evento, começou a igreja de Jesus? E eu imagino a alegria do próprio Jesus no meio da obra que lhe foi confiada a fazer, ele entender que a sua igreja começa não simplesmente quando ele escolhe, mas ela começa quando a igreja passa a ouvir o céu. Amém? Jesus é Deus, mas é interessante isso, porque a gente está vendo que, resumidamente, eu posso chegar já no final da mensagem agora aqui, mas quando você tem uma vida de oração, Deus te chama para a conversa na qual Ele fala com você e Ele se maravilha de você estar o ouvindo. Dá para entender mais ou menos isso?
Jesus é Deus, ele puxa uma conversa com seus discípulos e ele deixa bem claro que há uma diferença entre os outros e aqueles que são dele. Quem os outros dizem que eu sou? Bom, os outros têm opiniões a respeito de Cristo. Os deles sabem quem ele é. Isso faz muita diferença. Agora, quem é que sabe quem Cristo é? É aquele que ouve o céu, é aquele que ouve o Pai. Você percebe que quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, essa não foi a primeira vez que foi dito isso a respeito de Jesus. Quando Jesus encontra Filipe e Filipe encontra Natanael, Filipe diz para Natanael, encontramos aquele de quem escreveram Moisés e os profetas, Jesus, filho de José. E aí Natanael fala, vê alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe diz, vem e vê. E naquela hora Natanael chega e Jesus já chega logo dizendo para ele, eis aí um israelita em quem não há engano, em quem não há dolo. E ele diz, de onde tu me conheces? E Jesus responde, antes que Filipe te chamasse eu te vi, quando você estava debaixo da figueira. Nessa hora Natanael se prostra e diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Você percebe que já de cara, essa declaração já foi dada. Demônios davam essa declaração. Quando Jesus chega em Gadara, o cara que tinha uma legião de demônios já chega diante dele e diz, te peço, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que não nos atormentes. Ou seja, o que é que tem de tão glorioso nisso que Pedro falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? É o fato de que Pedro não deu uma opinião, Pedro não foi no impulso, Pedro está ouvindo Deus. Essa hora que a igreja começa, amém? Jesus fica feliz, ele diz, bem-aventurado tu és, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Cara, você está aqui, meu Pai está nos céus, e você está ouvindo o meu Pai que está nos céus, você está ouvindo do céu. Essa é a igreja de Cristo, amém? A gente está vivendo num tempo tão doido, porque ninguém sabe o que fazer, e todo mundo se cobra. Reis não sabem o que fazer, cientistas não sabem o que fazer, generais não sabem o que fazer, presidentes não sabem o que fazer, prefeitos não sabem o que fazer, governadores não sabem o que fazer, artistas não sabem o que fazer, ninguém sabe o que fazer. Todo mundo acha que sabe, acha que o outro devia fazer o que ele acha que é o certo, mas na real o mundo está precisando de um governo do céu. O reino dos céus é perfeito. O céu foi criado antes da terra. O céu tem a resposta para a terra. É tempo da terra parar para ouvir o céu, porque o céu tem a direção. E eu tenho certeza que um corpo vivo, ouvindo o céu, fará diferença nessa terra. Para estabelecer, repete comigo, para estabelecer. Você percebe que quando Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Repete comigo, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Desculpa, eu confundi vocês. Repete comigo, eu edificarei a minha igreja. Jesus edifica a sua igreja. Então ele diz para Pedro, dar-te-ei a chave do reino dos céus. Amém? Então assim, o nosso papel não é ficar abrindo igreja para Jesus manifestar o reino dos céus. O nosso papel é manifestar o reino dos céus, porque Jesus cuida da sua igreja. Enquanto a igreja manifesta o reino dos céus, Jesus edifica a sua igreja. Amém? São papéis bem definidos. Se preocupa com o reino dos céus, que Jesus edifica a sua igreja. Eu já ouvi isso milhares de vezes e eu sinto de repetir isso porque eu acho que é uma grande de uma verdade. Só que antes de falar das chaves do reino dos céus, Jesus fala de algumas portas. E é interessante ele falar que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E eu te darei a chave do reino dos céus. Então, pega um desenho bem infantil, faz de quando você está na escolinha das crianças. Jesus fala, tem uma porta que não resiste a você, eu estou te dando chaves. E aí você, naturalmente, a gente pensa, ok, eu vou usar a chave na porta, é óbvio, né? Mas Jesus não disse que está te dando a chave do inferno. A chave é do reino dos céus. As portas, o que é o inferno? O inferno é uma prisão, cara. É uma prisão eterna, é uma cadeia. São cadeias, são correntes, é um lugar de tormento, é um lugar de choro, de dor. Se Jesus não tirar você dali, você não sai. Em nome de Jesus, Ele já te tirou, amém? Mas se Ele não tirar alguém dali, essa pessoa não sai. Só que quando a igreja chega,
Não é que a igreja usa a chave do reino do céu na porta do inferno. Não, a chave do reino do céu abre o reino do céu. E quando o reino do céu se manifesta, ele destrói as portas do inferno. Elas não prevalecem contra o reino do céu. O que eu acho lindo é que no livro de Apocalipse, Jesus diz, eu sou aquele que tem a chave de Davi nas mãos. E a porta que eu abro, ninguém fecha. E a que eu fecho, ninguém abre. Ou seja, eu acho lindo quando a gente percebe céu se abrindo e não há relato de céu fechando. Por exemplo, quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que os céus se abriram, o Pai falou, o Espírito desceu, e você não vê relato do céu fechando. Ficou aberto, amém? Os céus estão abertos. Quando Estevão está sendo apedrejado, ele diz, eis que eu vejo os céus abertos. Amém? Quando Natanael disse para Jesus, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, Jesus disse, só porque eu falei da figueira, você está dizendo tudo isso? Por isso também te digo que a partir de hoje vereis os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Você está percebendo que o céu abriu e não fechou, porque aquilo que ele abre ninguém fecha. Amém? E ele deu para a sua igreja as chaves do reino dos céus. Então nós temos chaves e o nosso papel é andar por aí com essas chaves na mão. Amém? Para que a gente possa manifestar o reino aonde Deus quiser que a gente abra essa porta. Amém? Agora, quem é que Deus vai usar para isso? Um povo que ora. Sabe, é por isso que Paulo fala, orai sem cessar, orai em todo o tempo. É por isso que quando Josué está para guiar o povo de Israel na terra prometida, o Senhor fala para ele, medita na lei desse livro de dia e de noite. Sabe por quê? Porque Deus vai precisar te ativar de uma hora para outra e não vai ter tempo de você... Deus não vai esperar chegar o domingo para você abrir a Bíblia, vir na igreja e então ele fazer alguma coisa na face da terra. Ele precisa de alguém que esteja alerta o tempo inteiro. Alguém que ore o tempo todo. Tem muita oração minha que eu não vi resposta, mas não é por isso que eu vou deixar de orar. Aliás, o que me impulsiona a orar não é a oração que Deus não respondeu, é muito pelo contrário, é aquela, pode ter sido uma na vida que Ele respondeu. Essa oração é um testemunho de que se Deus responde uma, Ele responde outra. Então eu vou continuar orando até que eu entenda a hora, a ocasião, o modo, o jeito de fazer. E sabe, existe a melhor forma de orar, cara, é você ouvir o céu e abrir a boca. Amém? É quando Deus coloca a oração dentro de você. Ele diz, não se preocupe com o que é a vez de falar, porque naquela hora o Espírito Santo vai encher a boca de vocês. Então aqueles que ouvem o céu, proclamam o que o céu está falando. E isso traz transformação. Em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, a igreja estava reunida orando. Então eles, a igreja, ouviram um som do céu, que era como um vento. De repente caiu como que línguas de fogo sobre cada um deles, todos foram cheios do Espírito Santo e cada um passou a falar em novas línguas. Então o som da igreja que ouviu o céu saiu da igreja, esse som tocou a rua, e na rua aquele som que dentro não fazia o menor sentido, fez todo o sentido lá de fora, ajuntou gente. Então você entende a dinâmica, a igreja orando, ela ouve o céu, ela proclama o que o céu falou, você nem entende direito o que é que você falou, mas foi o que o céu disse, só que tem alguém do lado de fora que está ouvindo perfeitamente, entendendo perfeitamente o que o céu está falando através da sua boca. Nessa hora a atenção de todos está voltada para lá, e Pedro, que há poucos dias estava com medo de morrer negando Jesus, se levanta no meio de todo mundo e prega como se fosse o maior teólogo do seu tempo. Entende? Pedro também recebeu o Espírito Santo, só que ele não ficou charolando em novas línguas, ele ficou sóbrio. Parece que a língua que ele recebeu foi teologia. Amém? O cara numa habilidade com a espada, numa habilidade com a palavra, ele chega e ele fala de um jeito que naquele dia, numa pregação de 5 minutos, 3.000 almas vieram para a igreja. Então quando o reino do céu abre, meu amigo, te prepara, amém? As portas do inferno não prevalecem. Eu acho lindo quando aquelas pessoas que passaram uma vida inteira nas drogas, na prostituição, no crime, meu irmão, foi muito tempo que Satanás investiu nessas vidas. Vem um dia na igreja, o Espírito Santo pega e pronto. De uma hora para outra, pronto, pum, é que nem uma bomba que explode. A porta do inferno estourou, não tem jeito. O reino do céu se manifesta. Então Deus reivindica aquilo que é dele. Amém? É Jesus parado na frente do túmulo de Lázaro.
todo mundo chorando, inclusive ele. Mas ele faz uma oração, a oração mais engraçada, digamos assim, do mundo. Ele diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu só estou falando isso por causa do povo que está aqui. E nessa hora o morto ressuscitou. Como assim? Que oração é essa? Senhor, obrigado porque o Senhor me ouve. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu só estou falando isso por causa desse povo que está vendo aqui. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você ora, você toma consciência da presença. Porque você não está falando para longe, você está falando para um Deus de perto. Quando você ora na vontade de Deus, Pai, é para esse momento. O Senhor me trouxe até aqui, então eu só estou orando para o povo saber que o Senhor está aqui, que o Senhor é comigo. E Lázaro, vem para fora, que seu lugar não é aí dentro. Acabou, a morte perdeu. Jesus matou a morte, meu irmão. Pensa na doideira. O morto está vivo. Amém? Tem uma passagem que está em Atos 16, que fala de uma obra começando. E eu quero te falar sobre um princípio, que assim, desculpa se eu estou tomando muito tempo, já era para estar terminando, pastor, eu não vou demorar muito não. Como eu disse para vocês no começo, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la, amém? O que Deus começou, Ele termina, amém? Ou seja, o que Deus começou continua até que Ele termine, amém? Ou seja, o que acontece uma vez vai continuar acontecendo. Quando João Batista está na cadeia e ele manda perguntar para Jesus, ele envia discípulos a Jesus e fala: vem cá, és tu mesmo aquele que havia de vir ou devemos esperar por outro? Olha o que Jesus responde: digam a ele o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. E bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Eu não sei quantos cegos tinham enxergado até aquele tempo, eu não sei quantos mortos tinham ressuscitado ou quantos surdos tinham ouvido, paralíticos andado. Eu sei que a partir do momento que aconteceu com um, vai continuar acontecendo. Jesus fala de eventos que aconteceram, mas que acontecem a partir de então. Amém? É tipo assim, na cidade de Guaratuba, alguém já aceitou Jesus? Então tem salvação nessa cidade. Alguém já foi curado em Guaratuba? Tem cura nessa cidade. Alguém já foi liberto das drogas em Guaratuba? Tem libertação nessa cidade. Você está entendendo? Se acontecer uma vez e é da parte de Deus, vai continuar acontecendo a partir de então, e ninguém tem como parar essa obra. Amém? Por isso, não despreze pequenos começos. Você está aqui numa noite de sexta-feira. Hoje é sexta, né? E você está na igreja. Pô, essa igreja podia estar mais cheia. Não interessa. Ela está cheíssima, você não está vendo que ela está completamente lotada? Olha os campos brancos. Amém? Você não consegue ver isso? Você não consegue ver o povo de Guaratuba se acotovelando para entrar nas igrejas? Você não consegue ver? Dá para ver, amém? Porque se aconteceu, acontece. Vai continuar acontecendo a partir de então. Atos 16, eu não vou pedir para você abrir tua Bíblia não. Eu vou só falar para a gente ganhar tempo. É uma estação que acontece no livro de Atos que é fantástica. Atos 16, Paulo de cara encontra Timóteo, seu filho na fé, seu filho amado. Paulo circuncida Timóteo, porque Timóteo era filho de uma judia com pai grego, e para Timóteo andar com eles e não ter problema no meio dos judeus, Timóteo é circuncidado. A intenção dos apóstolos, daqueles missionários, e os caras estão com sangue nos olhos para fazer a obra de Deus, amém? Os caras não estão com economia, eles estão desbravando, eles querem ir onde ninguém foi. E o desejo deles era ir para a Ásia, ou seja, gente que, meu irmão, quer fazer a vontade de Deus. Uma coisa muito interessante do livro de Atos, que nos ensina muito, eu amo o livro de Atos, porque é um monte de gente que não sabe como fazer, fazendo pela primeira vez e acertando, porque está fazendo debaixo da direção do Espírito Santo. É que Atos, o Espírito Santo está em todos os capítulos do livro de Atos. Você pode ler cada capítulo do livro de Atos, o Espírito Santo ali, fala dele, amém? Ele está ali na igreja, movendo aqueles caras. Eles não sabem como fazer, eles não sabem direito o que fazer, e eles estão dependendo do Espírito Santo para tudo. Eles tinham desejo no coração, vamos pregar o evangelho na Ásia. Imagina, Timóteo recém-circuncidado, recém-convertido, vai andar com Paulo e Silas para fazer a obra de Deus, vamos para a Ásia pregar o evangelho. Só que aí diz a Bíblia que então o Espírito do Senhor nos impediu de ir para a Ásia. Cara, Deus está impedindo os caras de pregar o evangelho. Meu irmão, quando Deus impede alguém de fazer alguma coisa, ainda que seja para ele, desiste. Você não vai ganhar do Senhor, amém? Mas é bem interessante, porque que Deus está impedindo os caras de pregar o evangelho?
Aí o texto continua, eles continuaram tentando ir, mas aí é bem enfático, diz: então o Espírito de Cristo continuou nos impedindo de pregar o Evangelho na Ásia. Cara, não é um demônio, é o Espírito do Senhor impedindo os caras de pregar o Evangelho. Cara, eu só consigo encontrar uma resposta que me deixa em paz: Deus tem a sua agenda, amém? Deus tem a sua agenda. E nessas horas eles param tudo. E naquela noite, no meio do descanso, Paulo teve um sonho. Repete comigo: no descanso. Pronto, é aquela hora, bicho, que você deixa a tua vontade de lado e você fica vulnerável a Deus colocar a vontade dele dentro de você. Amém? É aquela hora que você entra em oração e em descanso. Às vezes é melhor não fazer nada. Talvez quando você está tentando fazer uma coisa e não dá certo, talvez seja a hora de você parar tudo e ouvir Deus. E naquela hora Deus falou. Naquela noite Paulo teve um sonho. E nesse sonho um homem macedônio apareceu para Paulo e dizia: passa para cá e nos ajuda. Mano, Paulo acordou com um sorriso no rosto, devia estar. Vira para os outros e falou: já sei, não é a Ásia, é Macedônia. Eu tive um sonho que um homem macedônio dizia: passa para cá e nos ajuda. É como se Deus desse uma pista para você. Amém? Anota aí, é um homem, é macedônio, ele está em apuros, ele está pedindo ajuda. Amém? Então nós temos uma missão: encontrar esse homem macedônio e ajudá-lo. Amém? Simples assim? Beleza. Então eles partem para Macedônia, eles pegam navios, eles andam, eles chegam, passam por algumas cidades, até que eles chegam na cidade de Filipos. E diz a Bíblia: então chegamos numa cidade chamada Filipos, que era a primeira do distrito e colônia. E eu fui estudar o que era isso. Cara, você sabia que a cidade de Filipos foi o primeiro lugar do continente europeu a ouvir o Evangelho? Ou seja, os caras estavam querendo ir para a Ásia e Deus está falando: eu quero a Europa. Vai para a Europa. E eles chegam numa cidade, primeira do distrito e colônia. Uma cidade que anteriormente se chamava Cidade das Fontes, até Filipe, o tio de Alexandre o Grande, conquistá-la e dar o seu próprio nome a ela. Ela chamava Cidade das Fontes, é um nome bem profético. Cidade de onde coisas fluem, amém? De onde jorram algumas coisas. O texto continua e eles estão nessa cidade e, cara, eles não perderam tempo. Sabe o que eles foram fazer? Eles foram procurar um lugar para oração, cara. Porque a igreja de Jesus não faz nada se não ouvir o que tem que fazer. Amém? Então, encontramos na beira do rio um lugar que pareceu bom para oração. Só que é engraçado porque o texto não fala deles orando ali. Fala que eles chegaram nesse lugar e algumas mulheres concorreram, é o texto que a Bíblia usa, foram até eles para ouvir o que eles tinham para falar. E no meio delas tinha uma mulher chamada Lídia, de Tiatira, e ela vendia púrpura, ela lidava com a alta sociedade da cidade. Então, cara, aí acontece uma coisa linda, abre bem teu ouvido, tá? Então o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo falava. Meu irmão, quando Deus abre o coração de alguém para entender o que ele está falando, é que nem Pedro, entendeu? Aquilo que você já ouviu um monte de vezes não fazia sentido, quando Deus abre o teu coração, cai como uma luva. É por isso que, sabe, tem um Deus te abençoe na tua boca, tem um Jesus te ama na tua boca, sabe? Porque assim, pode parecer que você é só aquele crente chato que fala Jesus te ama para todo mundo, mas pode ter aquela pessoa que acordou de manhã perguntando: será que Deus me ama? E aí ele cruza contigo. E aí você diz: Jesus te ama. Pronto, e aí Deus abre o coração para ele entender o amor de Deus. E não só ouvir isso, mas experimentar esse amor. Cara, faz toda a diferença. Deus abriu o coração de Lídia para entender as Escrituras. Amém? Então é como se você tivesse uma listinha para anotar o que está acontecendo, o que vai continuar acontecendo a partir de então. Pode anotar aí que a Europa está com o coração aberto para a palavra de Deus. Aconteceu com uma mulher, vai continuar acontecendo a partir de então. Não só isso, Lídia foi batizada ali, ela e todos da sua casa. Então pode anotar embaixo aí, não só Deus está abrindo corações na Europa, mas famílias inteiras estão vindo para Jesus na Europa. Amém? Beleza, vamos profetizar, amém? E aí continua com ela dizendo, então ela diz para os discípulos: se vocês julgam que eu sou fiel ao Senhor, fiquem na minha casa.
constrangeu eles a isso, então eles passaram a se hospedar na casa de Lídia. Ou seja, você pode anotar embaixo também, Deus está abrindo corações na Europa, ganhando famílias inteiras e agora tem casas abertas para o Evangelho na Europa. Amém? Beleza, então o reino de Deus apareceu primeiro e logo depois teve uma igreja ali. Amém? Eles continuaram andando pela rua e diz que tinha uma moça possessa de espírito imundo que ficava seguindo eles para lá e para cá e dizendo: esses homens são servos de Deus Altíssimo e eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela não estava mentindo, aliás, parecia até um fã-clube, muito legal isso. Só que Paulo se agoniou porque ele sabia que aquele não era o Espírito do Senhor. Então Paulo repreendeu aquela jovem e diz: espírito imundo, sai dessa moça. E naquela mesma hora ela parou de adivinhar e ela dava muito lucro para o pessoal que, enfim, era senhor sobre ela. Então você pode anotar também que Deus está libertando pessoas nas ruas da Europa. Amém? Deus ganhou as casas, está ganhando as ruas também. Amém? Tem libertação acontecendo nas ruas. Só que agora aconteceu um caos, porque agora aqueles caras que perderam a sua chance de lucro, agarraram Paulo e Silas, levaram para o meio da praça, alvoroçaram a cidade dizendo: irmãos, esses homens perturbam a nossa cidade com costumes que a gente não pode obedecer porque nós somos romanos e eles judeus. Nisso a cidade ficou toda doida, parece que todo mundo endemoniou. Daqui a pouco vem a polícia, os pretorianos, a guarda pretoriana, deram um couro nos discípulos, rasgaram as roupas dele ali, deram um couro neles no meio da praça, levaram para a cadeia, chegaram na cadeia, falaram para o carcereiro: guarda eles no lugar mais seguro da cadeia. E aí o carcereiro jogou eles no fundo da cadeia e amarrou os pés e as mãos no tronco. Meu irmão, quem já teve a experiência de aceitar Jesus e as coisas dar meio errado? Né? E você fala: por que isso está acontecendo comigo? Eu fiz tudo certo. Por que isso está acontecendo? Aí, repete comigo: calma. Tudo tem um propósito também. Os caras foram jogados no fundo da cadeia, de pés e mãos amarrados, todo lanhado. E diz a Bíblia... Aí você faz uma cara de curioso, olha para mim e fala: o quê? O que é que diz a Bíblia? O quê? Eles finalmente encontraram o lugar de oração. Amém? Eles queriam orar na beira do rio. Deus tinha outro lugar para estourar uma bomba. Amém? Eles estão no fundo da cadeia. Cara, se tem um trono do cão, é aquele lugar. Amém? Os caras estão ali: encontramos um lugar de oração. Então diz que à meia-noite, na hora das piores trevas, eles começaram a orar e cantar louvores a Deus e todo mundo ouvia. E enquanto eles adoravam a Deus, culto dos adoradores, amém? Por favor, abra meus ouvidos. Enquanto eles adoravam a Deus, houve um terremoto, todas as portas da cadeia se abriram, as correntes caíram e não só eles, mas todos os presos foram soltos. Então você pode anotar embaixo: Deus explodiu uma bomba na cadeia da Europa, amém? As correntes caíram ali. E diz que nessa hora o carcereiro acordou, ouviu aquele barulho, viu que os presos estavam soltos, ele puxou de uma espada para se matar. E cara, nessa hora Paulo grita e diz: não te faça mal algum, porque todos nós estamos aqui. Irmão, a igreja precisa saber de que espírito ela é, amém? Teve um momento em que os discípulos estavam querendo entrar numa cidade samaritana e eles não receberam Jesus ali. E aí João, aquele que diz filhinhos, ele vira para Jesus e fala: você quer que eu peça fogo do céu para destruir essa cidade? Aí Jesus diz: você não sabe de que espírito você é. O Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar. Paulo sabia o que ele tinha ido ali fazer. Amém? Ele não foi lá para matar ninguém não, e nem para ver ninguém morrer. Porque eu conheço crente, eu já ouvi testemunho assim, lá nos Estados Unidos. Eu estava na igreja e a irmãzinha disse: aleluia, igreja, tem um testemunho para dar. Então, meu vizinho era uns traficantes. E eu orava a Deus para Deus fazer alguma coisa. Glória a Deus, a polícia chegou e matou todo mundo. Aleluia. Mais ou menos assim. Já imaginou que se Paulo não tem discernimento, ele deixava o carcereiro se matar e saia dando glória a Deus? Olha só, Deus abriu as portas da prisão, o carcereiro se matou e a gente saiu livre. Mas Paulo está livre dentro da cadeia. E quem está livre, meu irmão, flui diferente. Ele diz: não te faça mal algum. Nisso o carcereiro pede uma luz, vai até o fundo da cadeia e encontra todo mundo solto, mas ali. E o carcereiro então se prostra e diz:
o que eu faço para ter a vida eterna? Para tudo. Amém? Quer dizer que o cara que queria morrer não queria morrer, ele quer viver para sempre. Na real, ele quer viver, ele não tem nada com a morte. A gente precisa entender o clamor dessa geração. Eles não querem morrer, eles querem vida. Amém? O que é que eu faço para ter a vida eterna? É como se os discípulos pegassem aquele bloquinho de notas e falassem: um varão macedônio dizendo, passa para cá e nos... te achei, querido. Estava escondido aqui no fundo da cadeia, né? Aí Paulo diz aquela frase linda: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora olha que noite louca, tá? Porque o cara aceitou Jesus, foi batizado, porque isso já tinha acontecido com Lídia. O que acontece vai continuar acontecendo. Amém? Ele e todos da sua casa. Se aconteceu com um, vai continuar acontecendo. Amém? Recebeu os discípulos em casa. Se aconteceu com Lídia, vai continuar acontecendo. Amém? Todo mundo se alegrou, lavou as feridas dos presos, botou um banquete para eles. Olha que noite louca. E aí depois, antes de amanhecer, volta todo mundo para a cadeia. Olha que noite doida. E nisso, quando no mundo espiritual a guerra foi ganha, no mundo material ela se manifesta. Porque de manhã chega uma ordem da guarda, às autoridades da cidade, mandando soltar Paulo e Silas. Ou seja, eles eram livres agora. E naquela hora, olha como Paulo é doido, ele fala: o quê? Sem razão nenhuma prenderam a gente, não vou sair daqui. Cara, que bicho doido. Ele tem umas 3 chances de escapar daquela cadeia. Não, ele falou: não é assim não. Eles que vêm aqui me soltar. Cara, é Jesus humilhando o Satanás mesmo. Lá vem a autoridade pedir desculpa e falar: foi mal. Por favor, vocês podem ir embora da nossa cidade. Eles falam: não, tá bom. A missão já foi cumprida. O que eles foram fazer ali, eles já fizeram. E aí, a Europa se abriu para o Evangelho. E porque a Europa se abriu para o Evangelho, saiu um missionário europeu para o mundo inteiro. Inclusive para a nossa nação. Amém? Se nós estamos aqui hoje, é porque teve um monte de filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos desses que permaneceram e vieram até aqui. E hoje a gente está pregando o Evangelho, porque missionários europeus vieram para a nossa nação. Então você percebe que aquilo que Deus começa, Ele continua até terminar? Amém? Eu quero que nesse ano de 2021 você não despreze pequenos começos. Deus pode estar te levando a pequenas guerras que vão fazer toda a diferença lá na frente. É um Davi que só matou um gigante na presença de todo o exército de Israel, porque no secreto ele já tinha lutado com um leão e com um urso. Ou seja, essa guerra ele já venceu. Ele tem a patente no seu peito. Amém? É Jesus que depois de vencer Satanás no secreto, no deserto, Satanás nunca mais foi um problema para Jesus, porque essa guerra ele já venceu. Amém? A guerra que você já venceu, ela é uma patente no seu peito. O mundo espiritual respeita a hierarquia. Amém? Então você não despreze pequenos começos. Se você conseguir vencer as drogas um dia da sua vida, tem uma profecia sobre você. Você vence ela qualquer dia da sua vida. Amém? Se você conseguir dizer não para a pornografia um dia na sua vida, esse dia profetiza sobre os outros. Você consegue vencer isso para sempre. Amém? Se você conseguir ser fiel à sua esposa, ao seu esposo um dia da sua vida, esse dia profetiza sobre o resto do seu casamento. E que seu casamento, cara, casamento perfeito. Ele não é aquele que não tem defeito, ele é aquele que dura, ele é aquele que permanece, ele é aquele que pode vir o que vier, que não abala. Amém? Amém? O homem que ouve a palavra do Senhor e a pratica é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram rios, vieram tempestades, vieram ventos, veio luta, veio pressão, veio opressão, mas o fundamento era firme, então aquela casa subsistiu. Sabe, nesses pequenos começos você vai entrar em algumas guerras. E Deus não vai te permitir entrar em nada que você não possa suportar, saiba disso. Mas Deus quer colocar patente sobre você. Porque lá na frente você vai encontrar guerras sobre nações, cidades, continentes, como aqueles discípulos experimentaram, e o jeito de vencer é o mesmo. Jesus venceu Satanás dizendo não para pedrinhas. Depois o mesmo não funciona no alto do templo. Depois o mesmo não funciona no monte mais alto de todos. Ou seja, a mesma arma que você usou para vencer no nível mais raso é a mesma arma que você vai continuar usando, independente do nível que venha. Você cresce junto com o Senhor, te promove. Amém?
Se coloca de pé, por favor, eu quero orar por você. Desculpa que eu demorei um pouquinho. Primeiro eu gostaria de abençoar a tua vida. Você que veio aqui, você que tem fé. Eu também moro numa cidade litorânea, uma cidade turística. Eu sei como é que é essa época. Muita gente tem que trabalhar, muita gente tem que... Enfim, esse ano não foi fácil. Eu entendo que muita gente está trabalhando para que você possa estar aqui. Amém? E eu tenho certeza que muitos daqui estão cansados de trabalhar hoje o dia inteiro. Então eu oro para que Deus te dê um renovo. Mas para que você não esqueça que você tem uma missão que está acima de tudo. Amém? É ser a igreja de Cristo. Você precisa enxergar cada lugar que você anda, cada lugar que você convive, as pessoas com quem você convive, o lugar que você trabalha, onde você estuda, como um campo missionário. Deus te colocou ali. Amém? Eu já vi muita gente reclamando, eu entrei numa firma, mas só tem um bandista lá, só tem espírita lá, e eu sou o único crente. Poxa, você está reclamando do quê? Olha, Deus te colocou estrategicamente para você levar luz para essas pessoas, bicho. Não reclama, para de amaldiçoar os outros. É hora de abençoar. Nossa luta não é contra carne e sangue. Amém? Nossa luta não é contra a gente. A gente precisa entender que existe um mundo espiritual que opera nas mentes. A gente precisa estar ouvindo o céu que está sobre tudo isso, porque a palavra do Senhor atravessa qualquer potestade, qualquer segundo céu e primeiro céu. Ela vem do terceiro céu até a terra, até aqueles que têm os ouvidos abertos. Deus nos chamou para estabelecer. Amém? Coloca a mão no teu coração, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, teus filhos e tuas filhas. Eu oro para que o Senhor dê a eles, Senhor, a atenção necessária para te ouvir em tempo real, para te ouvir de surpresa, aonde quer que eles estejam, e ouvir da tua boca as palavras que eles simplesmente têm que reproduzir. Que eles ouçam o céu e simplesmente proclamem o que ouviram na hora certa. A hora certa de falar, Senhor. Quando os discípulos ouviram o que Pedro falou para Jesus, Jesus termina dizendo: não digam para ninguém que eu sou o Cristo, até que seja a hora. Ensina-nos um momento oportuno de soltar essas bombas de oração. Ensina-nos um momento oportuno de manifestar essas portas do reino dos céus, para que o inferno seja pego de surpresa. E então, a luz invada as trevas, e onde a luz vem, ela prevalece. Eu oro para que cada casa aqui representada seja invadida pela tua luz. Cada casa seja como que um bunker de oração, como que uma sala onde estratégias do céu são liberadas e vão tomar ação. Eu oro para que a tua casa seja ganha para Cristo, como a de Lídia, como a do carcereiro foram. Eu oro para que a tua cidade seja cheia da glória de Deus, como Filipos foi. E a partir da tua cidade, todo um continente pode ser. Eu oro para que você tenha uma fé tão inabalável em Cristo, que ainda que você tenha que apanhar em praça pública e ser preso, você tenha motivos para cantar à noite. E o teu canto vai ter poder. Você pode estar aqui, mas não é mais daqui. Com teus olhos fechados, eu entendo que eu tenho uma missão nessa noite. Que porventura Deus me trouxe aqui por causa de um que está pedindo socorro, está pedindo minha ajuda. Deus pode ter me trazido aqui por causa de uma pessoa que faz valer todo o esforço. Eu oro para que o Espírito Santo toque no teu coração, se é você. Alguém que entrou aqui desesperado, precisando de uma direção, precisando de uma solução. Alguém que tudo que quer nessa vida é viver. E viver com abundância. Viver na presença da vida, daquele que é o autor da vida. Portanto, se há alguém aqui nessa noite que reconhece: eu quero Jesus, eu quero a vida eterna, só levanta a tua mão bem alto que eu quero orar por você. Glória a Deus. Você que disse sim para Jesus, por favor, vem aqui na frente, eu quero orar por ti. Sai do teu lugar rapidinho, vem aqui para orar por você. Glória a Deus. Você veio com ela
Acompanha. Glória a Deus. Glória a Deus. Chega aqui pertinho. Não despreze pequenos começos. Aquele Billy Graham que ganhou milhões de pessoas para Cristo, um dia aceitou Jesus numa cruzada onde só ele aceitou Jesus. Esse Paulo, que virou o mundo de cabeça para baixo, teve seu encontro com Cristo numa estrada e depois conheceu a igreja num quarto escuro, quando ele estava cego. Não despreze pequenos começos. Paulo, uma das cartas que Paulo escreveu foi para os filipenses. Quem sabe se Lídia não era diaconisa? Se o carcereiro não era do louvor? Quem sabe se a jovem possessa de espírito imundo não se tornou uma missionária? A gente não sabe. Mas eu amo os pequenos começos. Porque se quem começa é o Senhor, isso vai aperfeiçoar e vai continuar até o dia dele. Portanto, nós abençoamos essas pessoas que diante do altar publicamente confessam Jesus. Eu oro para que o Espírito Santo do Senhor encontre lugar dentro deles, que eles sejam lavados pelo sangue do Cordeiro que morreu, mas ressuscitou, que eles tenham seus nomes escritos no livro da vida e que a partir de hoje eles possam experimentar a alegria do céu, dizendo: eu te amo, eu sempre te amei e hoje eu te encontrei. E todas as correntes caem ao chão, todas as cadeias são quebradas, mas você precisa sair da prisão. Lázaro já estava vivo quando Jesus chamou. Foi Jesus falar e Lázaro viveu. Mas ele precisou sair com suas próprias forças de dentro do túmulo. Ainda que atado, ele precisou se esforçar. A cadeia já perdeu seu poder, mas você vai precisar se esforçar. A igreja vai estar lá fora para te desatar, para te ajudar a caminhar, mas você precisa vencer. Creia que a palavra dele é o caminho que ele pavimenta. Quando ele diz vem, o caminho está aberto. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, igreja. Até uma próxima. Eu vou pedir rapidinho, por gentileza, só para você acompanhar eles ali que a gente vai estar orando. Leva lá, Rafa. Pessoal, a gente vai pegar o telefone de vocês para a gente estar orando e dar um presentinho no nosso pastor. Você foi abençoado? Glória a Deus. Eu vi algumas pessoas saindo, sabe qual é o problema? É que tem gente que vem para ver artista ou cantor. Rodolfo é homem de Deus, é meu amigo, conheço. Mas não sai do culto antes da bênção apostólica não, porque não adiantou de nada. E aqui eu sei que não é o povo da EDVEC, porque o povo da EDVEC é educado. O povo da EDVEC não sai sem a bênção apostólica. Aprende isso. Não sai sem a bênção apostólica, senão não adianta nada. Você veio para o culto, recebeu uma palavra, Deus falou com você e você sai antes da bênção. Então, meu irmão, não faça isso. Não é o povo da EDVEC, porque o povo daqui é educado. O povo daqui não faz isso não. Então aprende isso. Pode ser que tem pessoas de outras igrejas, mas não faça isso com o teu pastor. Não faz isso na tua igreja. Não sai da casa do Senhor antes de receber a bênção. Senão você veio, entrou de um jeito e sai do mesmo jeito. Aqui tem pastor. Aqui tem unidade. Aqui tem autoridade. Comunhão. O que Deus estabeleceu aqui nessa terra só tem duas coisas: casamento e igreja. Por isso que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E a igreja é eu e você, meu irmão. Então aprende isso, não sai antes da bênção. Você não vê aqui, o maior artista dessa casa é Jesus Cristo de Nazaré, que é o dono dela. Tá? Então se você não aprendeu na tua igreja, aqui aprende. Eu sei que aqui o povo da EDVEC não faz isso. Então eu estou aqui para ensinar. Olha para essa pessoa do seu lado, por gentileza, e fala assim para ela: deixa Deus te usar, paga o lanche para mim essa noite. Tira o escorpião do bolso, meu filho. Abençoa essa pessoa que está do seu lado. Nós temos aqui, tem um cachorro quente aqui que o pessoal preparou, um cachorro quente gostoso. Vai ali, abençoa a vida de alguém, meu irmão. Deixa Deus te usar, deixa Deus ser Deus na tua vida, em nome de Jesus, amém?
tá? Tudo que a gente vender ali está tudo sendo revertido. Inclusive já falei com o Rodolfo, fevereiro, para a esposa vir aqui, a Alexandra, que é a pregadora da palavra. Eu quero muito trazer ela aqui em fevereiro. Então tudo que você comprar está sendo revertido para a gente trazer gente aqui, tá? Que a gente vai trazer em nome de Jesus. Você foi abençoado? Vocês querem que o Rodolfo volte? Você pode dar mais um forte aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Estende a mão para cá. Que a graça do nosso amado Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, as doces e eternas consolações, reina em nossos corações agora e para todo sempre. Todo o povo de Deus diz: vá em paz, está encerrado. Deus abençoe.